Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula de armazenagem. Se você perdeu o conteúdo das aulas anteriores, essa é a terceira aula da sequência. Vou deixar um cardzinho aqui para você poder estar assistindo essa aula, ok? Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante na armazenagem, que são as embalagens, perfeito? Então, já deixa o seu like no vídeo aí, curta o vídeo, comente, deixe seu comentário, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal, badalhe o sininho aí para poder você sempre receber as notificações dos vídeos novos. E partiu aula, vamos lá, botar o conteúdo aqui, falar das embalagens, certo? Deixa eu colocar aqui a tela no cantinho. Perfeito. Então, para que servem as embalagens, né? Então, a embalagem ela tem inúmeras funções. Ela auxilia no transporte e também auxilia na armazenagem. Então, trazendo para o nosso lado de armazenagem, a embalagem ela é muito importante. Ela deve estar adequada tanto para a armazenagem dos produtos, tanto para o transporte rodoviário ou outros modais. A embalagem é também uma forma de manter o produto protegido higienicamente. Então, a embalagem ela também tem a função de proteger o produto, para que o produto não tenha nenhum tipo de contaminação, nenhum tipo de avaria, nenhum tipo de dano, certo? Então, ele vai ser protegido higienicamente durante a fase de armazenagem, porque ele vai ficar parado ali. E muitas vezes, ele parado no armazém, ele vai ficar exposto, por exemplo, a agentes que podem comprometer o aspecto de qualidade, a parte visual, de design dele, protegendo o produto de quê? Que agentes? Poeira, névoas, fumos. E aí eu vou explicar. Poeira é muito óbvio, né? Mas existem inúmeros tipos de poeiras. São as partículas que o ar leva, certo? As névoas também são algumas partículas mais oriundas, por exemplo, que pode manchar o produto. Por exemplo, se você tem um local de pintura, quando você faz a pintura ali numa pistola, aquele ar do compressor ele vai soltar uma névoa, que vai ter partículas de tinta, que não sei se você já reparou, se alguém já teve convívio com pintura assim, que, por exemplo, você passa a mão em uma superfície lisinha, depois que você pinta algo próximo ali, quando você passa a mão, aquilo ali já está um pouco áspero, porque tem um monte de partícula de tinta que vai grudar na superfície daquelas coisas. Então, imagina o meu produto sem embalagem, desprotegido. Aquela névoa ela vai fazer com que o produto perca aquele aspecto, por exemplo, visual ou do design dele. Protegendo também de fumos. Então, se você tem um local onde você faz algum tipo de troca de calor, aquela fumaça ela pode impregnar, por exemplo, o cheiro nos produtos, certo? Então, às vezes você vai, abre um produto, imagina, eu estoco roupa, aí a roupa fica lacrada ali. Só que se eu deixo algumas roupas entreabertas à embalagem, o que acontece? Quando eu pego aquela peça de roupa, aquilo está fedendo. Tá uma peça de roupa que, tipo, todo mundo quando vai numa loja comprar uma roupa, você vê que a roupa ela tem cheiro de nova. E aí você, poxa, pega uma peça de roupa ali com um cheiro de fumaça, é desagradável para qualquer cliente. Então, vai proteger de fumo, também da umidade, do calor do sol e etc. Certo? Então, luz solar, umidade, poeira, névoa, fumo são agentes que podem comprometer a qualidade do produto. Então, a embalagem ela se faz necessária para isso. Outro cuidado fundamental é no tipo do material da embalagem. Então, ela geralmente o ideal é que ela esteja unitizada, paletizada, né, em pallets, para poder deixar ela mais firme, deixar ela mais compacta, certo? Auxiliar na questão do transporte dela, para evitar possíveis avarias, tanto na movimentação interna de armazém, como nós estudamos na aula passada, a utilização do melhor e adequado item de movimentação, certo?
além de proteger dos danos higiênicos e a sua qualidade e aparência, como falamos. Perfeito? A seguir, alguns tipos de embalagens. Primeiro, embalagem tipo sleeves. O que é a embalagem tipo sleeves? É aquela do famoso pack, que a gente encontra muito em supermercado. Então, um pack de garrafa PET, um pack de iogurte. Então, notem que são embalagens que envolvem o produto, tá? Geralmente com uma manta térmica, plástica, como essa, um plástico filme termoencolhível, muito comum em garrafas, e outras mais trabalhadas, por exemplo, um pack de iogurte, no caso, com um packzinho de papelão. Por exemplo, notem que na embalagem sleeve, se eu não uso nenhum tipo de embalagem, eu consigo empilhar a garrafa em cima da outra? Eu não consigo. Mas dessa forma aqui, eu consigo empilhar. Então, isso facilita também você guardar e estocar esse tipo de produto e também para manusear e carregar com mais facilidade. Manusear e carregar com mais facilidade. Perfeito? Esse tipo de embalagem já foi adotado por grandes empresas para todo tipo de produtos, principalmente indústrias lácteas e de refrigerantes, como o exemplo. Então, embalagem tipo sleeves. Embalagem por acolchoamento, é aquele famoso produto mais frágil. Então, por exemplo, o sistema de embalagem de ovos, ela é por acolchoamento, porque ela vai acolchoar esses ovos. Ele vai ter uma vibração, por exemplo, no transporte, mas esse ovo não vai quebrar. Por quê? Porque a embalagem ela é feita para que esse ovo se movimente, mas ele tem uma espécie de proteção, fazendo com que ele não quebre. Assim como, por exemplo, o famoso plástico bolha. Quando a gente põe produtos frágeis, geralmente o que eles fazem? Eles colocam esse plástico bolha dentro da caixa para que no movimento dessa caixa isso faça com que essa embalagem não tenha risco de quebra também. Ela é muito utilizada, por exemplo, por empresas de mudanças. Empresas que vão, por exemplo, fazer mudanças de produtos, né? De carregamento de imóveis, louças, esse tipo de questão aí. Embalagens retornáveis. Então, o que são as embalagens retornáveis? São aquelas embalagens que geralmente vão ter custos maiores, certo? Por quê? Porque você, quando entrega um produto, você, além de ter o custo de levar o produto, você tem que recolher a embalagem retornável e levar de volta. Então, você tem 2 fretes ali, certo? Mas, ao mesmo tempo, isso faz com que a empresa reduza muito alguns outros custos, o que torna viável. Então, tais embalagens geralmente são de aço ou plástico. A decisão de investir no sistema de embalagem retornável requer estudo da quantidade de ciclos de embarque. Então, o que é isso? Se o meu produto ele vai voltar poucas vezes, não tem por que eu investir nesse tipo de embalagem. Mas se é uma embalagem durável, é um produto que eu, por exemplo, posso estar sempre enchendo conforme a garrafa de Coca-Cola retornável, que é um tipo de exemplo de embalagem como esse, certo? Ou seja, esse produto volta para a minha empresa, eu vou tratar essa embalagem e vou poder envasar ela novamente. Então, isso vai fazer com que o ciclo de vida do produto ou da reutilização seja bastante utilizado. Então, um exemplo aí, além da Coca-Cola, temos aqui os caixotes, né, do setor hortifruti granjeiro. Então, quem já foi no Ceasa, quem já foi domingo na feira, você vê que o feirante, geralmente, ele vem com essas caixas aqui. Geralmente, ele vai no Ceasa, pega tudo isso aí, certo? E você vê que, imagina, isso aqui cheio de alface. Como é que eu encho um caminhão de alface? Poxa, o alface que estivesse lá em cima iria amassar o alface que fica embaixo. Então, esse tipo de embalagem, eu encho de alface, eu empilho outra caixa aqui em cima, porque ela encaixa exatamente em cima aqui, sem danificar o alface aqui, que seria um produto bem frágil, né? Caso recebesse peso. Então, e ao mesmo tempo ele tem esses furinhos para circular o ar. Então, é um exemplo de embalagens retornáveis. Você vê que geralmente o feirante ele deixa essas caixas vazias
onde ele pega a distribuição e pega o produto cheio aqui nessas caixas. Então, um exemplo aí de embalagem retornável. O próprio pallet, que também é uma embalagem. Professor, o pallet é uma embalagem? Sim, ele também é uma embalagem. Então, o pallet ele faz parte da embalagem de um produto ou do coletivo de um produto. Então, eles podem ser de... Que tipo de pallet? Podem ser de madeira, que são os mais comuns, e os plásticos e refrigerados. Por que eu preciso de pallets de plástico, de PVC, para produtos, por exemplo, frios, refrigerados? Porque, pensa só, se eu paletizo uma carga, por exemplo, de iogurtes, certo? Eu não posso colocar nesse de madeira, por quê? Porque no contato da temperatura ambiente, aquele produto vai suar. E essa umidade ela vai passar para o caixote de madeira, esse pallet de madeira ele vai durar muito menos. Toda vez que ele pegar um produto com umidade, a tendência é que ele se estrague muito mais rápido, porque a madeira ela não pode ter umidade para ser durável. Então, você usa o pallet de PVC, de plástico, para poder utilizar nas operações refrigeradas. Perfeito? Embalagem shrink wrap. O que quer dizer o shrink wrap? Já adianto aqui, ó. Nós temos a shrink wrap e temos a stretch wrap. Perfeito? Qual a diferença entre as duas? Parecem a mesma coisa? Sim, o intuito é o mesmo. Você pega uma carga paletizada, você vai fazer exatamente esse processo aqui. Sendo que essa embalagem, a shrink wrap, ela tem um custo mais baixo do que a stretch wrap. Por quê? Porque esse plástico aqui, após eu embalar a carga aqui, eu tenho que vir com um maçaricozinho dando calor para que isso encolha e dê uma aderência maior ao produto. Então é necessário fazer isso, aquecê-la, para que ela possa esticar, certo? Ela é mais barata, mas daria mais trabalho. E hoje em dia as empresas não querem perder tempo. Então, muitas vezes compensa pagar mais caro na stretch wrap, porque ela também é a vácuo, só que ela não necessita de calor, certo? Porque o simples fato de esticar ela mesma adere pressão, porque ela tem uma elasticidade maior em relação ao material da shrink wrap. Então, a stretch wrap, ela estica, certo? Então, ela vai envolver com mais pressão a carga, diferente dessa daqui, que ela não estica, eu teria que aquecer para que ela encolha. Perfeito? Então, você vê que a stretch wrap ela é muito utilizada até mesmo para alguns produtos do setor hortifruti granjeiro. Ó. Vejam aí a embalagem de mamão embalada a vácuo. Esse tipo de material você encontra até em supermercado. Você pede, por exemplo, 100 gramas de queijo fatiado. Aí eles botam naquela bandejinha de isopor e jogam um stretch ali. Todo mundo já viu esse plástico que envolve, por exemplo, a carne refrigerada, o frio e tudo mais. Ok? Então, esse stretch wrap é um tipo de embalagem que ele estica sem precisar de calor. Segunda parte da nossa videoaula, vamos falar de modulação de cargas. E o que é modulação de cargas, professor? Então, a modulação é um recurso para projetar embalagens para que sejam submúltiplos de seus unitizadores e dos veículos que o transportam. Traduzindo isso tudo aí, pessoal, a ideia para a logística é você multiplicar ao máximo a modulação da sua carga para que você tenha uma facilidade maior de transportá-la, certo? Então, vejam esse exemplo. Uma caixa... Vou pegar aqui uma caneta para vocês entenderem, ok? Então, vamos lá. Essa caixa aqui, imagina que dentro dessa caixa aqui, eu tenho 24 unidades nessa caixa. Ok? 24 unidades. Perfeito. E aí, quando eu paletizo, imagina aqui, ó, aqui é uma caixa, aqui eu vou ter outras, certo? Nessa caixa, nesse pallet aqui, eu vou ter 20 caixas
Então, deixa eu facilitar aqui, ó. Uma caixa igual a 24 unidades. E aqui agora eu vou ter uma paletização, vou chamar de PT, tá? Ó, a letra não vai ficar perfeita porque eu estou usando o mouse, tá, gente? Então, vocês não comentem aí, ah, que letra feia, professor. Faz isso não, tá? Mas brincadeiras à parte, eu estou desenhando aqui com o mouse enquanto eu explico aqui. Então, uma paletização vai ser igual a 20 caixas de 24 unidades. Então, ou seja, uma paletização, eu posso dizer que essa paletização ela tem 20 vezes 24. A conta é essa. Então, ou seja, 10 caixas seria 240, ou seja, uma paletização eu teria 480 unidades. Então, vejam o quanto isso facilita. Eu sei que uma paletização inteira dessa aqui, se eu sei que tem 20 caixas aqui, por exemplo, eu sei que eu vou ter 480 unidades do produto numa paletização fechada. E se eu tenho 10 paletizações, eu teria 4.800 unidades. Então, ó, vou botar aqui, ó, 10 paletizações. 10 PTs seriam 480 vezes 10. 4.800 unidades do produto. Certo? E aí, ó, eu vou para o nível máximo de modulação, a containerização. Então, eu vou chamar de CT aqui, ó, um container. Um container, eu vou dizer que dentro desse container aqui, gente, cabem, para facilitar a conta, 100 paletizações. Imagina que cabem 100 pallets fechados desse aqui dentro. Então, um container seriam 100 paletizações. 100 paletizações, que daria, seria o quê? 4.800 vezes 100. É só eu acrescentar os zeros. Então, 4.800. Vou acrescentar os outros dois zeros. Então, eu teria 480 mil unidades. 480 mil unidades do mesmo produto dentro de um container fechado. Então, se eu falar, manda um container do produto para a China, eu sei que eu estou mandando para a China 480 mil unidades. Então, olha como isso facilita o controle, a modulação de cargas. Isso acontece na logística. Perfeito? Então, seguindo aqui o exemplo, nós vamos falar dos tipos de modulação. Eu só pincelei aqui, que seria... Deixa eu apagar aqui. Apagar toda a listinha, todo o slide, perfeito. E vou botar de volta o laserzinho. Perfeito. Então, ó, aqui eu dei o exemplo de uma caixa, um pallet e um container. Mas como se chama essa modulação? Veremos agora. Então, embalagem primária. O que é uma embalagem primária? Estou fazendo uma propaganda gratuita aqui para a Unilever, Omo. Então, a Omo está aqui, ó. Uma caixa de sabão em pó Omo, isso aqui seria uma embalagem primária. É a primeira embalagem, que se chama UNIAP, unidade de apresentação. Então, toda unidade de apresentação é aquela que eu vou expor na gôndola, que vai ter um design visual que o meu cliente ele vai ter acesso a ver esse produto no supermercado, por exemplo. Isso eu chamo de unidade de apresentação, que seria a unidade básica, uma caixa de sabão em pó Omo. Perfeito? Então, é a embalagem que vai ter contato direto com o produto e, portanto, deve haver compatibilidade entre os materiais do produto e da embalagem. Ok?
embalagem do produto adquirido pelo cliente final. Exemplo, caixa de 1 kg de sabão em pó da OMO. Perfeito? Próxima embalagem seria, se eu falei primária, a próxima é secundária. Então, a embalagem secundária, essa eu vou chamar de Unicom. Uma Unicom é o que eu chamo de unidade de comercialização. Seria a unidade secundária. Então, eu vou dar um exemplo aqui, ó, uma caixa de papelão com 24 unidades de detergente IP. Então, pensa, o meu mercado, se eu sou dono de um mercadinho, eu ligo para a IP para poder distribuir para mim esse produto para eu vender no meu mercado, eles não vão me vender só uma unidade assim do IP. Eles vão me vender, no mínimo, essa é a unidade mínima, uma caixa com 24. É assim que eles distribuem para as lojas que são parceiras e distribuem o produto dessas empresas. Então, geralmente é o quê? É essa embalagem aqui, ó. Essa embalagem vai conter 24 detergentes de IP. Ok? Então, pensa que lá naquele exemplo que eu falei, imagina que essa caixa seria de detergente, os 24 que eu dei o exemplo aqui. Eu teria 480 mil detergentes dentro desse container, no exemplo que eu dei, seguindo aquele raciocínio. Tá? Então, esse detergente IP, ele envolve a unidade de apresentação com a qual o produto se apresenta ao cliente intermediário, que distribuirá o produto um ponto de venda, uma loja física. Embalagem com várias UNIAP. Então, ou seja, essa embalagem ela é uma embalagem que vai conter várias UNIAPs, que seria essa embalagem aqui do detergente, que é o que fica na gôndola que se apresenta para o cliente. Essa é a embalagem secundária. E se tem primária e tem secundária, tem a terciária, que seria a paletização, que nós chamamos de Unimove. Por que Unimove? Porque se chama unidade de movimentação. Para movimentar com qualidade, rapidez e agilidade, nós não falamos sobre a paletização. Então, quando eu paletizo, naquele exemplo lá, eu falei que dariam 20 caixas daquela cuja cada caixa tinha 24. Então, 20 vezes 24, a gente achou 480. Então, essa paletização aqui teria 480 detergentes IP, seguindo o exemplo do IP. Tá? Então, o múltiplo da embalagem de comercialização para ser movimentada racionalmente por equipamentos mecânicos, no caso, uma empilhadeira. Embalagem com várias Unicom usada para transporte. Então, lembra que aqui eu falei que essa embalagem ela é uma embalagem com várias UNIAPs. Já a paletização é uma embalagem. Imagina que aqui tem essa paletização está com aquela embalagem de stretch que a gente viu, a stretch wrap. Então, isso tudo aqui é um conjunto de uma embalagem terciária de movimentação de várias Unicom. Unicom, que seria a unidade de comercialização, que seria cada caixa dessa aqui, com 24. Então, múltiplo da embalagem de comercialização para ser movimentada racionalmente por equipamentos mecânicos. Embalagem com várias Unicom usada para transporte. Exemplo, pallet com 18 caixas de papelão com 24 unidades de detergente em cada caixa. Aqui eu falei 18, mas pego o exemplo lá das 20 que a gente deu. 20 vezes 24, eu teria 480. Perfeito? E aí nós temos a embalagem quaternária e a quintenária. Quando eu falo de quaternária, seria várias paletizações. Então, se eu falar, eu tenho um corredor com 10 paletizações. Eu tenho um caminhão carregado com 10 paletizações. Seria as 4.800 unidades do exemplo que nós fizemos ali com aquela letra horrorosa do professor. Mas a letra horrorosa é porque eu estou fazendo no mouse, né, gente? Dá um desconto. As brincadeiras à parte, seria isso. A quaternária seria um múltiplo de unidades de movimentação. Então, passou de uma paletização, eu tenho uma embalagem quaternária. Eu vou ter diversos pallets ali organizados. E se eu organizo essa paletização dentro de um container, eu passo a dizer container. Aí, vamos apimentar a parada.
Lembra que um container deu 480 mil unidades? Se eu falo 10 containers, eu estou exportando 10 containers para a Espanha de detergente IP. Imagina isso. Então, se eu sei que um container são 480 mil, eu estaria exportando 4.800.000 unidades de detergente IP em 10 containers. Tá? Claro que eu fiz essa conta rápida de cabeça porque eu fui fazendo submúltiplos de 10, que é só você acrescentar um zero e fica muito mais fácil a conta. Perfeito? Mas se fosse outros números, é simples, é sempre você ir multiplicando pela unidade anterior. Então não tem mistério a questão da modulação. E isso facilita. Então é mais fácil o quê? Você falar que está exportando 4.800.000 unidades de detergente ou falar que você está exportando 10 containers fechados. Você já sabe quantas unidades tem por container. Okay? Então a modulação ela faz com que você tenha uma conta muito mais simplificada e rápida do carregamento de um produto. Ok, gente? E terceira parte da nossa aula, que é a parte final, é a parte de identificação. Nós vamos falar sobre sistema RFID e código de barras, que são assuntos muito importantes, pontos cruciais aí no controle da armazenagem. Então, primeiro, falar do sistema RFID. O que quer dizer essa sigla RFID? Ela é uma sigla traduzida do inglês, que é o sistema de sistema de identificação por radiofrequência. Tá? Então, Radio Frequency Identification. Ok? Então, você identifica produtos por radiofrequência. Consiste no quê? Numa tarja magnética ou numa etiqueta que contenha essa tecnologia que, quando passa num leitor, essa radiofrequência do leitor vai fazer a leitura desse produto e ver as informações que constam ali na tarja desse produto. Então, veja um exemplo aqui. Ó. Nós falamos sobre esse tipo de transporte, que é o transportador por correias e rolo. Então, imagina, o produto ele passa por essa esteira e quando ela passa nesse leitor aqui, ó, aqui está o leitor de radiofrequência, fica um aqui em cima e nas laterais. Por quê? Porque pode vir etiquetado em cima ou nas laterais. Geralmente, o operador ele já vai posicionar a caixa de forma com que a caixa passe nesses leitores. Então, quando ele passa aqui, automaticamente o sistema vai estar interligado a esse leitor e vai, por exemplo, estar fazendo a entrada ou a saída desse produto no estoque. Então, isso facilita muito o fluxo de informações dos armazéns. Então, ele vai transferir dados de uma etiqueta fixada a um produto, objeto ou matéria-prima ou mercadoria para fins de identificação automática e também rastreamento. Hoje, se rastreia esses produtos com essa tecnologia. Então, ela é usada para recebimento e expedição. Então, tanto para receber como para expedir, para entrar ou sair a mercadoria, vai ser utilizado. Vai ser utilizado por automatização com portais RFID. Então, aqui está a foto aqui no detalhe, justamente desse leitor aqui. Separação, movimentação ou inventário de estoque. Então, os produtos estão na prateleira, eles vão fazer, por exemplo, a leitura muito mais rápida com esses coletores de dados RFIDs aqui. Ó. 5 a 7 vezes mais rápido com coletores de dados RFID como esse aqui. É uma espécie de Palm Tech, um computador de mão, que o operador logístico ele vai passando de corredor e fazendo a leitura para poder fazer inventários. Ok? Então, essa tecnologia é muito utilizada. E temos também a tecnologia de código de barras, que ela é utilizada em todo o mundo. Então, vamos entender como funciona o código de barras? O código de barras ele é regulamentado em cada país. Cada país tem uma nomenclatura, tem uma classe. Tá? Então, você vendo aqui de um modo geral, ó, o Federal Stock Number seria
o número da federação, ou seja, do país, isso quer dizer que os dois primeiros números eles sempre indicam de onde esse produto vem, a origem dele. Tá? E todo esse conjunto aqui indica a classe do produto. Ok? O restante aqui seria o número da identificação do próprio produto e o último número sempre um dígito de controle, um dígito verificador, que é o algoritmo que fecha a conta. Isso mesmo, o código ele tem uma fórmula, uma conta. Ok? É assim que o sistema, o computador, vai ler as informações desse código. Então, o RFID ele permite identificar bens comunicando com eles via ondas de rádio, automatização da gestão de inventário e da verificação de estoque, maior precisão e rastreabilidade de produtos, gestão em cima de informação online. Muitas empresas apoiam a criação de padrões abertos para o RFID e os mais importantes são os padrões, esses padrões aí, ok? FPC Global e ISO. Perfeito? Vamos fazer um efeito comparativo. Vantagens do RFID e vantagens do código de barras. Ok? Então, vantagem do RFID. Não precisa de contato com o produto. Uma vez que ele passa no leitor magnético, ele vai estar lendo. Diferente do código de barra, que você tem que buscar exatamente o código com a maquininha para poder ler. Então, aqui um exemplo de... Olha aqui um exemplo de código de barras, que todos conhecem, e aqui um exemplo de RFID. Tá? Aqui, no caso, a pessoa está colando a etiqueta RFID. Tá? Vejam que ele é magnético, ele tem uma radiofrequência aqui. Ok? Está mostrando a parte de trás aqui quando cola. Então, ele... Olha, RFID sem contato. Ele é robusto, eficiente, reutilizável, pode encriptar a informação, não tem que estar na linha de visão do leitor. Ok? Capacidade para ler e escrever, armazenar informação, fazer scan de vários itens ao mesmo tempo. Então, ele tem uma tecnologia ainda mais avançada em relação ao código de barras. Porém, quais as vantagens? Por que a maioria das empresas quase não... As pequenas empresas, pelo menos, não adotam RFID, por ser mais caro, né? Em termos de custo, a vantagem do código de barras, que também oferecem uma boa solução, ele tem um custo menor. Interferência eletromagnética ou entre outras etiquetas RFID. Ambiente com metais ou outros condutores. Então, o que é isso? Se você está num ambiente que tem metais ou outros condutores, pode ter falhas na identificação do RFID, diferente do código de barras. Não tem esse problema. Assim como a interferência eletromagnética. Tags localizados próximos de líquidos. Regulações nacionais e internacionais, diferentes da... Oi, gente, voltamos aqui. Teve uma pequena queda aqui da internet. Tá? Eu vou voltar aqui ao nosso compartilhamento. Desculpem a falha, tá? A internet oscilou aqui, porque a gravação ela depende de internet no Zoom. Então, seguindo aqui, falha nossa, desculpem, mas vamos lá. O código de barras ele tem uma regulação nacional e internacional, ok? Então, tem isso de vantagem. O EAN 13 ele é o código de barras mais reconhecido na Europa, usado em supermercados e outros estabelecimentos de varejo para a identificação de produtos básicos. É o equivalente europeu do código de barras UPCA nos Estados Unidos. Então, aqui no Brasil, ele é o EAN 13, que é o código usado aqui, assim como na Europa. Tá? Por que é EAN 13? Enquanto EAN significa número de artigo europeu, que é European Article Number. Atualmente, o código é conhecido tecnicamente como número de artigo internacional e também é utilizado fora da Europa. Por que 13? Porque são 13 dígitos o código de barras. Pode verificar que é verdade. E aí, os sistemas mais usados aí. EAN 13, que é aqui no Brasil e na Europa. EAN 8, alguns países europeus usam esse
código. O PCA e o PCE são códigos americanos. Tá? E aqui também alguns outros códigos por aí afora que eu não tenho conhecimento, mas eu peguei aqui os mais utilizados aí. Perfeito? E vamos falar do EAN13, que é o nosso código brasileiro. Então, o que vocês precisam entender? A formação de um código de barras, ele tem estrutura de dados, identificação automática e mensagem do negócio. Tudo isso vai ter essa informação. Algo que vocês precisam saber. Se algum dia alguém te vender alguma coisa, é importado, e você olhar o código de barras e estiver começando com o código 789, você foi enganado. Porque 789 é o código do prefixo do Brasil. O prefixo EAN para o Brasil são os 3 primeiros números, 789. Então, qualquer mercadoria que o código de barras comece com 789, significa que ele foi produzido aqui no Brasil. Ok? Então, não tenha dúvidas quanto a isso. E aí, tenho certeza, de repente, você vai pausar o meu vídeo aqui e vai olhar aí o seu código aí. Depois, vem aqui, ó, pode variar de 4 a 6 dígitos. De 4 a 6 dígitos vai ser o número da empresa. Ok? Toda empresa, quando ela passa a emitir, a cadastrar os seus produtos no EAN13 e poder comercializar ele, essa empresa ela ganha um código. Então, vou fazer um exemplo aí. De repente, você está com o seu caderno e é aquela marca bem famosa, a Tilibra. A Tilibra ela tem um código. Então, dependendo do modelo do teu caderno, qualquer produto Tilibra, você vai ver que ele vai começar exatamente, até ter um tracinho, vai ter um tracinho no meio do código de barras para separar isso. Essa quantidade de números após o 789 é o código da Tilibra ou da outra empresa que você for pesquisar. Pode variar de 4 a 6 até esse tracinho do código de barras. E depois vem o outro código que seria a referência do produto. Então, cada produto ele vai ter uma referência que também vai ter uma numeração da empresa. Então, o primeiro produto cadastrado da empresa vai ser 0001, 002, e por aí vai. E, por último, o dígito de verificação, que é o algoritmo de cálculo. Ok? Então, aqui também ele explica sobre isso. Vejam aqui, ó, nós temos o EAN8, que é muito também utilizado. A gente vê muito em produtos importados, por exemplo, os que vêm de Japão, Taiwan, China. Esses produtos asiáticos, a maioria vem nesse código aqui, EAN8, que vai ser 3 códigos do código do país de origem, depois os 4 do código do produto fornecido na EAN Brasil, então seria o código brasileiro desse produto, e o dígito verificador. Ok? Então, vamos dar um exemplo. Se em Portugal, por exemplo, o azeite que eles importam para cá usa o EAN8, ele vai vir com o código do país de Portugal aqui. Aí vamos supor que 1050 é o código EAN Brasil para qualquer produto importado azeite. Então vamos supor, o fornecedor A, ele é de Portugal. Vamos supor que o código de Portugal é 500. Então vai estar 500, 1050 é o azeite português. E vamos supor que eu tenho um fornecedor B que o código, o fornecedor B ele é da França, o código aqui é 400. Então vai ser 400, 1050, porque o azeite ele não vai mudar, independente se vem independente se ele vem da França ou vem de Portugal, ok? Só vai mudar o número do país de origem, mas o código do produto aqui no Brasil, importado, ele permanece o mesmo, ok? Mesma coisa no EAN13 para produtos importados. Então, essa tabela aqui é para produtos importados. Então, aqui está vindo da China, no EAN13, o código da China é 080. Eu estou só imaginando, tá, gente? Eu não sei quais são os códigos de cada país. Eu sei que o do Brasil é 789. Então, vai estar aqui 080.
vai ter o código da empresa fornecido pela EAN Brasil, código do produto fornecido em EAN Brasil e dígito verificador. Então, esse código de produto que está aqui é o mesmo que vai constar aqui, ele não muda. Só que se a empresa ela tem uma distribuidora aqui no Brasil, ou seja, uma multinacional, obrigatoriamente vai ser AN 13. Só que aí, como ele é fabricado fora, ele vai ter o país de origem, vai ter o código da empresa cadastrado aqui no Brasil, certo? Então, vamos supor que a empresa de azeite que eu falei, ela tem aqui no Brasil, ela distribui aqui. Então, ela vai ter um código brasileiro aqui e vai ter os 1050, que foi o exemplo que eu usei para o azeite aqui. Tá? Então, é isso, pessoal. Uma curiosidade aí sobre o código de barras que talvez vocês não sabiam. Perfeito? Então, é isso, gente. Assim eu encerro essa terceira aula de armazenagem. Certo? Vamos para mais um encontro semana que vem. Façam as atividades aí, vocês que me acompanham aí na Escola Técnica. E se você assiste o nosso vídeo aí, só deixa o like aí marotão no nosso vídeo. Eu agradeço aí pela audiência, pelo comprometimento de cada um que assiste às aulas e está estudando aí nesse período difícil de pandemia. Você possa interagir comigo aí também para que eu possa ter um feedback sobre as aulas aí. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima!